Olá, eu sou Cláudio Santos de Jesus, pastor da Igreja Presbiteriana do Glória, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, dando sequência ao estudo da Palavra de Deus na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo de número 12 até o versículo de número 26. Diz assim a palavra do Senhor: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornam conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa fama. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo, e morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Na semana passada, nós falamos sobre Jesus, a fonte da felicidade. E a felicidade de Paulo estava relacionada, antes de tudo, à pessoa de Cristo. Sobretudo no que Cristo estava fazendo na sua vida e na vida dos crentes de Filipos. Isso evidencia-se ou evidenciava-se no fato de Paulo tê-lo sempre em sua memória, nós afirmamos, em suas orações e também em seu coração. Hoje nós falaremos sobre o sofrimento. O sofrimento se faz presente na vida de todos. Uns sofrem mais e outros menos. Se o sofrimento é intrínseco ao existir, só existe uma maneira de não sofrer: é não existir. Como existir e não existir não é uma opção, logo todos sofremos. Os especialistas em comportamento concluíram que o sofrimento de fato é um mal necessário, que nos prepara para dias melhores. E isso depende de como vamos reagir ou como reagimos a ele. O que irá determinar o grau do nosso sofrimento e seus resultados é a maneira com que o encaramos. É possível que o segredo esteja em buscarmos compreender o propósito do sofrimento, o que nos liga ao seu objeto, não ao objeto da causa, mas o objeto do propósito. Alguém já disse: não se trata de não sentir para não sofrer, é saber sentir
para sofrer menos. Ao olharmos para a vida de Paulo, entendemos que ele é alguém que sabe o que é sofrer. Quando lemos a epístola aos Filipenses, no capítulo 4, nós encontramos no versículo de número 11, o seguinte: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós observamos, portanto, que com base nessa afirmação, Paulo é alguém que de fato sabia sofrer. Isso porque ele estava sofrendo por um propósito. A alegria de Paulo, a alegria que Paulo sentia, estava pautada no fato de saber que em tudo que ele estava enfrentando, Cristo estava sendo engrandecido. Este era o maior propósito de sua vida. A maneira como Paulo inicia o versículo 12 da Epístola aos Filipenses, no capítulo 1, quero ainda, irmãos, cientificar-vos, aponta para a importância do que será dito, com base no que fora dito anteriormente. Com isto, Paulo passa a mostrar-lhes na prática o fato de ser Jesus a fonte de sua alegria. Sendo assim, o que será dito é de grande importância para que, apesar das circunstâncias, os irmãos também se alegrem com Paulo. Para Paulo, antes dele estar preso em algemas físicas, ele já estava algemado a Cristo. Portanto, aquilo que deveria ser a razão de seu sofrimento, na verdade era uma grande oportunidade de o Evangelho alcançar os corações perdidos. Se não vejamos, quando lemos a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 1, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, que era a realidade da igreja de Filipos, composta na sua maioria por gentios, tendo em vista que era uma colônia romana. Versículo 13, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória, em se alegrar com Paulo, em tudo aquilo que ele estava vivendo. E também com relação aos soldados de Roma, que estavam sendo ali alcançados. Vejamos Filipenses, capítulo 1, versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Observem. Então, essa na verdade era a expectativa de Paulo, era algo que movia o seu coração. O Evangelho está alcançando corações dos perdidos. Ele afirma que o Evangelho estava progredindo. E o termo aí, progresso, significa um avanço pioneiro. É um termo militar que se referia aos engenheiros do exército que avançavam à frente das tropas para abrir caminho em novos territórios. Ou seja, novos campos para a pregação do Evangelho estão se abrindo. Por isso, tudo que Paulo estava vivendo não redundava em sofrimento, mas em alegria, porque estava cumprindo o que havia sido estabelecido pelo próprio Deus para a sua vida. Levar o Evangelho aos gentios. E isso por meio até mesmo do sofrimento. Paulo estava acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia. O turno do trabalho de um soldado era de 6 horas. Logo, Paulo pregava a 4 soldados por dia, ou seja, 120 soldados por mês. Não sabemos se o sistema de rodízio da guarda pretoriana permitia que o mesmo soldado estivesse com Paulo durante um mês. Mas fato é que estes homens, por serem os melhores, tinham acesso direto ao imperador, acesso livre a toda Roma, dada a sua importância. Eles estavam ouvindo Paulo ditar a Timóteo tudo o que deveria ser escrito nas epístolas de Colossenses, Efésios, Filipenses, Filemão, as conhecidas cartas da prisão. Uma coisa nós temos certezas: todos, de alguma maneira, ouviam falar de Cristo. E que Cristo era a causa da cadeia de Paulo. De maneira que as minhas cadeias em Cristo.
versículo 13 de Filipenses, capítulo 1. As cadeias de Paulo eram um instrumento que Deus estava usando para que Cristo fosse propagado a estes homens e a muitos outros. Quer fosse por meio de Paulo, por meio dos irmãos, ou mesmo da oposição. Vejamos, Filipenses capítulo 1, versículo 15 a 17. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então observe que, de todas as maneiras, Cristo estava sendo pregado, e isso é o que, na verdade, motivava o coração de Paulo a prosseguir. O fato de Cristo estar sendo pregado. A maioria dos irmãos estavam sendo estimulados a falar de Cristo com ousadia, diz o versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Observem. Eles não somente falam com desassombro, ousadia, mas eles falam também de boa vontade. Versículo 15, na parte B, que diz assim: outros, porém, o fazem de boa vontade. E ainda o versículo de número 16, que diz: estes por amor. Então, eles pregavam o evangelho com ousadia, de boa vontade e também por amor. Por amor. O sofrimento de Paulo estava movendo o coração dessas pessoas a fazerem aquilo que Paulo estava fazendo, mesmo em meio a dificuldades. Pregar o Evangelho, falar de Cristo, propagar essa verdade. Paulo diz, a maioria dos irmãos, pois havia um grupo na igreja de Roma, onde ele estava preso, querendo suscitar tribulações às suas cadeias. Versículo 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Esta oposição diz respeito àqueles que pregavam a Cristo por pretexto, o apóstolo Paulo afirma no versículo 18. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Então observem, o apóstolo Paulo estava realmente motivado pelo que estava acontecendo no que diz respeito à pessoa de Cristo sendo pregado, propagado. Homens que procuravam dificultar ainda mais a situação do apóstolo Paulo eram esses que estavam pregando por pretexto, por inveja, por porfia. Mas para Paulo, o que realmente importava era que Cristo estava sendo propagado. Isso ele deixa de uma forma muito clara. Esse era o motivo de sua alegria. Ele sempre se alegraria, diz ele no versículo 18, por conta dessas coisas. E que poderia também contar algo que motivava o seu coração a prosseguir, que mediante a tudo isso ele viu uma oportunidade também para contar com a cooperação. E a cooperação aqui no original traz a ideia de comunhão. Não é somente alguém que ajuda, mas é alguém que está verdadeiramente interessado no êxito daquele cujo qual ele tem um profundo apreço, um profundo amor, interesse em vê-lo bem sucedido. Então, Paulo via isso, esses irmãos crescendo em cooperação, né? E também no que diz a manifestação aí da provisão do Espírito Santo, né? A fim de até mesmo dele alcançar a liberdade. Então, Paulo entendia dessa maneira, que além dos irmãos estarem sendo despertados para a pregação da palavra, para o testemunho da palavra, buscar evidenciar Cristo em suas vidas, até mesmo por meio dessa cooperação, Paulo via ali uma maneira de evidenciar também a providência por parte do Espírito de Jesus, do Espírito Santo. Paulo estava certo de que os crentes de Filipos e os fiéis de Roma, porque nem todos de Roma, nós vimos, a maioria estava interessado no que Paulo falava, mas uma pequena parte ali, né, estava em oposição, mas esses fiéis, assim como os crentes de Filipos, eles estavam exercitando essa comunhão. E no versículo 20 nós vemos aí Paulo mostrando um motivo maior pelo qual se sujeitava a tudo isso.
E aí ele diz, Cristo está sendo engrandecido. Engrandecido traz a ideia de reconhecido. As pessoas estão reconhecendo a Cristo por meio das minhas cadeias. Versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa, a esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Vejamos, portanto, não importa se vou viver ou morrer, desde que Cristo seja engrandecido em minha vida. Não importa o que eu estou passando, desde que Cristo seja engrandecido na minha vida. Aqui está o propósito da vida de todo aquele que diz servir a Cristo, ser instrumento para que Ele seja engrandecido, reconhecido. A maneira que reagimos ou agimos mediante as circunstâncias, isso aqui é muito sério. Determina a grandeza de quem servimos. Notem que não são as circunstâncias que estabelecem, que determinam essa grandeza, a grandeza de quem servimos, mas é a maneira em que reagimos a elas. Não importa o que nós estamos passando ou sofrendo. Se Cristo prometeu que seria conosco em todos os momentos, nós temos que descansar nessa certeza. Nós temos que olhar para o sofrimento, para a dificuldade, como uma ocasião oportuna de fazermos esse Cristo, cujo qual é o Senhor das nossas vidas, conhecido, engrandecido. Qual a dificuldade que você está enfrentando? Como você tem reagido? Consegue enxergar a importância de nos portarmos de modo digno do Evangelho? Isso faz com que Cristo seja engrandecido, reconhecido através das nossas vidas. Paulo inicia o versículo 21 da seguinte maneira, afirmando, portanto, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. O lucro de Paulo consiste aqui em estar com Cristo, seja em vida ou morte. Certamente o que ele queria aqui, quando ele disse para mim, era separar a sua motivação em pregar a Cristo daqueles que ele se referiu anteriormente, que pregavam por inveja, porfia ou pretexto. Filipenses 15, parte A, e Filipenses capítulo 1, versículo 15, parte A, desculpe-me, e Filipenses capítulo 1, versículo 18. Paulo era alguém otimista. O otimismo de Paulo não estava somente na sua libertação, pois sabia que de qualquer maneira Cristo seria engrandecido. Versículo 29. Quer fosse na sua morte, quer fosse na sua vida. Versículo de número 20. Para ele tudo redundaria em vida com Cristo. Observe versículo 21. Portanto, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Tudo redundaria em vida com Cristo. Se vivesse, levaria outros a Cristo e seria motivo da alegria de muitos irmãos. Para Paulo, tudo redundaria em vida com Cristo. Versículo de número 21. Se vivesse, levaria outros a Cristo e seria motivo de alegria para os irmãos. Se morresse, estaria com Cristo, que para ele era infinitamente melhor, segundo registrado no versículo de número 23. Olha, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Mas, por amor aos irmãos, mantinha a chama da esperança acesa de que Cristo permitiria que ele permanecesse com eles. Por amor aos irmãos, ainda que debaixo de sofrimento. Ao que indica que de fato se consumou, tendo em vista que o apóstolo Paulo passa o período de Páscoa nessa região de Filipos. Atos 20, versículo 6. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos. Estava em Filipos, então ele sai de Filipos. E em 5 dias fomos ter com eles naquele porto,
onde passamos uma semana. Observem, né? Que o apóstolo Paulo sai de Filipos e vai aqui para Troade, de onde anteriormente havia saído para Filipos. Agora retorna para esse lugar para encontrar os irmãos, né? Que foram deixados lá, os mencionados aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 4. Para que eles pudessem progredir na fé, esse era o desejo de Paulo de estar com eles. Vendo no exemplo de Paulo verdadeiramente o motivo real de viverem para Cristo. É o que está registrado em Filipenses, no capítulo 1, versículo 24 a 26. Gostaria de ver esses irmãos motivados a viverem para Cristo. O Cristo que estava atuando por meio da vida de Paulo. Que estava presente com Paulo mediante a toda a situação difícil que ele estava enfrentando. Paulo faz suas palavras, as palavras de João Batista. Ele faz suas as palavras de João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Importa que ele cresça ou diminua. Isso era algo que estava presente na vida de Paulo. Que Cristo crescesse, a despeito do que ele tivesse que enfrentar. Para Paulo, suas cadeias não diminuíam a grandeza de Cristo. Pelo contrário, para ele viver e morrer era a mesma coisa. Cristo era enaltecido através das suas cadeias, das suas dificuldades. Ele sabia que estar com Cristo, seu prêmio maior da soberana vocação, era infinitamente melhor. Mas se continuar vivendo, ainda que sofrendo, fosse para a edificação dos irmãos, ele se sujeitaria. O que ele queria era mostrar para os irmãos que Cristo era Senhor engrandecido sobre sua vida, independente de circunstância. É o que nós encontramos nos versículos 21 a 26. Ele deixa isso bem claro. O segredo do enfrentamento, do sofrimento, está em olhar para o seu propósito. Jesus estava crescendo através de Paulo. Para ele isso bastava. Os irmãos estavam sendo edificados através de Paulo. Pessoas estavam sendo alcançadas através de Paulo. Os horizontes estavam se abrindo para o Evangelho através de Paulo, mas de um Paulo que está em profundo sofrimento, numa situação dolorosa, mas sustentado por Deus. Sendo assim, eu gostaria de encerrar afirmando que nós temos duas opções. Seguirmos o exemplo de Paulo, que olhava para o propósito do sofrimento e termos a dor amenizada, ou fixarmos nossos olhos toda a nossa vida no sofrimento e sermos por ele consumidos. Observe que o foco de Paulo não estava no sofrimento, mas estava no propósito. Cristo está sendo engrandecido. Os irmãos estão sendo edificados. A provisão do Espírito Santo está sendo evidenciada na minha vida. E pessoas estão sendo alcançadas para o Evangelho. O propósito do sofrimento. Não olhe para o sofrimento em si. O propósito do sofrimento é infinitamente maior do que a dor do sofrimento. E que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos descansar nessa certeza de que, a despeito do que estamos vivendo ou vamos viver, que vivamos de modo digno do Evangelho, para que Cristo cresça através de nossas vidas. E que Cristo cresça através das nossas vidas. Que as bênçãos de Deus, as bênçãos do Senhor, nos sejam perceptíveis em todos os momentos. Que elas não sejam sempre perceptíveis, pois elas sempre estão presentes. Vamos orar. Santo Eterno Deus,
Louvamos o Teu nome e Te damos graças, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é fiel, o Senhor é grandioso. Te louvamos, ó Deus, porque quando olhamos para as circunstâncias, quando olhamos para as nossas vidas, na perspectiva humana, muitas vezes somos levados ao desespero. Mas quando olhamos para as nossas vidas e para todo o cenário mundial atualmente, entendedores de que o Senhor continua governando soberanamente todos os eventos, traz alento para a nossa alma. E sobretudo quando nós conseguimos, ó Deus, testemunhar da nossa fé, fazendo com que as pessoas percebam a sua presença em nós, de forma positiva elas engrandeçam o nome do Senhor. E nós te pedimos nesse dia que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor verdadeiramente seja a nossa força na nossa fraqueza, seja a nossa fé na nossa incredulidade. Nos ajude a trilharmos o caminho cujo qual o Senhor estabeleceu para nós, de fidelidade, de fé, de submissão e obediência ao Senhor, à sua palavra. Certamente temos vivido dias difíceis, mas em momento nenhum essas dificuldades e nenhuma outra poderá impedir a ação do Senhor, porque nada nem ninguém está acima do Senhor. Por isso nós te pedimos encarecidamente, em nome de Jesus, nos ajuda, mesmo mediante o sofrimento e dias difíceis, estarmos, ó Deus, atentos ao fato de que o Senhor quer ser engrandecido através das nossas vidas e das circunstâncias que vêm sobre nós. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém.